Olá, como vai? Sansão tinha tudo para ser um homem de sucesso, um homem feliz, um homem guiado por Deus, porque até Sansão não existiu um homem tão forte como ele, nem depois dele, mas ele tinha o seu ponto fraco. E Sansão, ele foi escolhido por Deus, era um filho da promessa, eles eram escolhidos, os nazireus, e eles não cortavam os cabelos, e Sansão era exatamente esse tipo de homem que nasceu e cresceu. E agora, depois de grande, deixou de observar os mandamentos, a cultura do povo de Israel, e ele se arvorou, saiu da sua parentela, saiu da sua nação para ir buscar esposa numa nação estrangeira, que era exatamente o povo, os filisteus, os incircuncisos, que eram inimigos do povo de Israel. A mãe de Sansão disse: Sansão, não faça isso. Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o seu povo para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse a mãe de Sansão. E aí Sansão respondeu ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Ele seguiu o ritual, seguiu a tradição de pedir permissão para os pais para que se casasse, mas foi buscar uma mulher da nação inimiga para se casar. E nós conhecemos a história dramática de Sansão. Aquele casamento de Sansão não deu certo. A mulher dele o deixou porque ele começou a brincar com as coisas de Deus, com as ordens de Deus, com a sua própria vida. E Sansão acabou perdendo aquela mulher, e depois ele foi atrás de uma mulher prostituta que se chamava Dalila. Nós conhecemos a história. E dali para frente, a vida de Sansão começou a despencar, começou a se desfazer. Mas ele não perdeu a força porque perdeu o cabelo, ele perdeu a força porque já antes de cortar o cabelo, que cortassem o cabelo dele, Deus já tinha se retirado dele, porque ele já tinha feito a sua escolha, a escolha errada. A vida de Sansão foi uma derrocada, a vida de Sansão foi uma tragédia. No final da sua vida, já na prorrogação do segundo tempo, no último minuto do segundo tempo, Sansão se arrependeu, cego, porque arrancaram-lhe os olhos. E Sansão então aproveitou a festa do grande Dagon, que era o deus dos filisteus. Eles estavam fazendo uma grande festa e tinham a Sansão como o troféu da vitória, e eles queriam celebrar esta festa da vitória sobre Sansão, porque Sansão era muito forte e já havia matado 1000 filisteus, só ele sozinho. Matou um leão, só ele sozinho. No templo de Dagon, Sansão, ele pede para que leve ele até as colunas que sustentavam o templo de Dagon. Ali havia mais ou menos umas 3.000 pessoas, fora toda a corte real dos imperadores. E ele pediu a Deus então que lhe desse graça e perdão e que força pela última vez. E Sansão então empurrou as 2 colunas e o templo veio abaixo, despencou, desabou sobre todos os que estavam ali adorando aquele Deus, e morreram todos. Mas aí está o exemplo de Sansão, que nos ensina, que nos dá uma grande lição. Sansão quis fazer o que lhe agradava aos olhos, o que era bom para os seus olhos, o que era prazeroso para os seus olhos. Sansão nos legou esta história, este exemplo negativo. E nós podemos tirar esta grande lição de fazermos não aquilo que os nossos olhos, que agradam os nossos olhos, mas fazermos aquilo que agrada a Jesus. É possível que você esteja vivendo numa situação caótica, numa situação de desobediência a Deus.
É possível que você esteja fazendo o que agrada aos teus olhos, mas não agrada a Deus. Jesus está dizendo para você hoje: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, venha a mim. Você que está perdido, você que está sem rumo, você que está indeciso, para que eu possa fazer de você uma nova pessoa. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça, que Deus nos transforme para que o nosso olhar olhe para as coisas que agradam a Jesus e não que agrade a nossa vontade. Feche os seus olhos e vamos orar. Bom Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que aprendamos a lição de Sansão, que quis satisfazer a sua vontade, que quis fazer aquilo que agradava aos seus olhos, e deu no que deu, Senhor Deus. Ele foi derrotado, ele perdeu a sua visão, ele perdeu o rumo da vida. E Sansão, que tinha tudo para dar certo, era um homem forte e bonito, e escolheu a pior parte. Ensina-nos, Senhor Deus, a fazer aquilo que lhe agrada e não aquilo que agrada aos nossos olhos. Assim oramos, apelando e clamando pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, agradecidos nós oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Amo vocês. Tchau, tchau.